Mais do que nunca, o Bolsa Família precisa ser reforçado e defendido. Hoje vamos falar sobre a emergência social ampliada pela crise do coronavírus. A pandemia do coronavírus, como você já sabe, exige de todos nós um momento de sacrifício, onde nós precisamos ficar em casa, numa quarentena preventiva, evitando ao máximo qualquer saída para a rua. O isolamento é necessário para evitar que todo mundo fique doente ao mesmo tempo, o que causaria um trágico colapso no nosso sistema de saúde e aumentaria muito o número de mortes potenciais causadas por essa doença. Essa medida é fundamental. Nós do Livros estamos fazendo a nossa parte. Se você puder, faça a sua parte também. Isso é fundamental nesse momento e as vidas estão em primeiro lugar acima de qualquer coisa. No entanto, evidentemente, essa é uma medida que causa problemas econômicos sérios e que atinge, sobretudo, os trabalhadores informais e a camada mais pobre da população. Para falar sobre como o Brasil pode reagir a isso, a gente vai conversar hoje com o economista Pedro Fernando Neri, doutor em economia, consultor do Senado Federal na área de economia do trabalho, renda e previdência. Já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira o Livros Notícias traz conteúdo novo para você, com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Pedro Fernando Neri, muito obrigado por aceitar conversar com a gente aqui no Livros Notícias. Seja bem-vindo. Pedro, a gente sabe que a crise do coronavírus vai causar um grande baque na economia brasileira. Todos os bancos e agências já estão, inclusive, revendo a sua previsão para o crescimento do PIB em 2020. Na verdade, começam a falar em recessão. Para quem não lhe conhece, você é consultor legislativo no Senado nas áreas de economia do trabalho, renda e previdência. Quais são as áreas da economia que devem ser mais afetadas nessa crise e qual que devia ser a prioridade das nossas atenções nesse momento? Então, a gente caminha, claro, para uma recessão no Brasil e em outros países, isso é absolutamente natural e no atual contexto até, de certa forma, desejável, no sentido de que para impedir ou dificultar a propagação do vírus, a gente tem que adotar essas medidas de distanciamento social, e a atividade econômica ainda hoje é muito dependente da proximidade das pessoas, né, consumidores indo a lojas, a shoppings, a centros comerciais, restaurantes, trabalhadores reunidos num escritório, numa fábrica. Então, o que tende a ser menos afetado, me parece, deve ser a agricultura, que já é menos intensiva em trabalho, porque a natureza não tira quarentena. Então, enquanto a gente está quarentenado em casa, a plantação de soja continua lá, fotossíntese, sei lá, continua sendo feita, continua chovendo, etc. E são tipicamente atividades mais isoladas dos centros urbanos, onde existe mais contágio, né? Então, eu acho que esse setor tende talvez a ser menos afetado, pelo menos no que tange a produção. É claro que em relação à distribuição e consumo a gente passa a ter mais problema. O que realmente preocupa em relação às medidas de isolamento do novo coronavírus é o que vai acontecer com os trabalhadores informais, né? Essa é uma parte muito importante da economia no Brasil. A gente sabe que, não só no Brasil, mas em países emergentes em geral, existe uma dificuldade de formalização de empresas, de formalização do trabalho. A gente passou recentemente por uma reforma trabalhista, mas que tem efeitos ainda mais em médio e longo prazo. A gente ainda tem uma parcela muito grande da população Cerca de na 40%, informalidade. né, Pedro? Cerca de 40% da população ocupada. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na comparação com o trabalhador formal, esse trabalhador ele fica sem renda se ele tiver que tirar, por exemplo, uma licença médica, não tem licença médica remunerada, então se ele não trabalha, ele não ganha. Ele não tem direito ao auxílio-doença, que é o afastamento temporário por motivo de saúde custeado pelo INSS, pela Previdência Social. Como ele não é filiado à Previdência Social porque não tem um emprego formal, ele fica de fora. É claro que ele pode ser filiado à Previdência Social se ele contribuir sob determinadas formas, mas em geral isso não é a regra. Além dessas questões de saúde, o trabalhador informal, com essa queda da atividade econômica, não tem direito a seguro-desemprego.
não pode sacar o FGTS e não tem aviso prévio, porque ele não tem um empregador formal para indenizar ele. Ele também tem acesso muito limitado ao crédito, quer dizer, se ele vai ao banco, ele dificilmente vai conseguir dinheiro emprestado em boas condições, porque ele não tem uma renda fixa para mostrar que ele vai conseguir pagar depois. Então, essa é uma população que fica muito precarizada, e a nossa rede de proteção social é pouco voltada a ela. A gente gasta uma grande quantidade de recursos com seguridade social, mas principalmente com a previdência social, quer dizer, transferências de renda para quem contribui ou contribuía para a previdência social. Então, aí que entra a importância do programa Bolsa Família, que é uma exceção nisso tudo. É um programa relativamente amplo em termos de beneficiários, embora custe muito pouco, que é destinado justamente a famílias pobres, independentemente de contribuição previdenciária ou algo do tipo, né? Então, esse é um programa que chega nessa crise um pouco machucado já. Ele já tem uma fila de espera hoje de mais de 1 milhão de famílias, mais de 3 milhões de pessoas, fruto de cortes feitos pelo atual governo. Essa fila, antes do governo Temer, meio que sempre existiu. No governo Temer ela foi zerada, mas também às custas de exclusões. Então, é uma rede que precisa ser ampliada. Vamos lembrar que, para ter direito ao benefício do Bolsa Família, a família tem que ser muito, muito, muito pobre. Tem uma renda familiar per capita inferior a R$ 90 por mês, que é o que a gente chamaria de linha da extrema pobreza. Se ela estiver acima da linha da extrema pobreza e abaixo da linha da pobreza, que é cerca de R$ 180, ela não tem direito a benefício do Bolsa Família, salvo se tiver criança, adolescente ou grávida na família, e aí o benefício é de R$ 41 por dependente. Então, essa rede precisa ser ampliada, e é mais ou menos isso que o governo anunciou ontem. Ele anunciou, a gente não sabe detalhes, mas em tese o que foi anunciado é que os benefícios do Bolsa Família vão para R$ 200. Não está claro se é um benefício individual, se é benefício da família toda, e que essa rede vai ser expandida para pessoas que estão cadastradas no governo, são pobres, porque já procuraram algum benefício, mas não entraram na linha de pobreza do Bolsa Família, e não recebem Bolsa Família. Então, o governo espera gastar cerca de R$ 5 bilhões por mês com essas novas transferências de R$ 200 para o Bolsa Família e para as famílias que estão cadastradas no que a gente chama de CAD único, o cadastro único para programas sociais, mas não são contempladas hoje com Bolsa Família porque não são pobres o suficiente. E o ideal é que a gente procure abrir espaço fiscal para ampliar essa rede, porque os trabalhadores informais, eles como nós, tendem em boa parte do país a ficar isolados, quarentenados, ainda que eles possam sair de casa, a atividade econômica vai estar muito restrita, pessoas não vão estar querendo sair de casa, não vão estar comprando do ambulante, do motorista de Uber, e boa parte dessas famílias também agora vão precisar ficar em casa se as escolas fecharem, e com a responsabilidade de ter um gasto a mais, que é o gasto da merenda, se a escola fechar, sem distribuir merenda. Então, a gente não sabe muito bem como isso vai se desdobrar. A região que é mais vulnerável nesse sentido é a região Nordeste, a região Norte, que a princípio são as que registram menos casos, onde a gente tem um clima que a princípio parece mais favorável para conter a disseminação do vírus, é onde existem menos idosos no Brasil, é onde, até por serem regiões mais pobres, existe mais isolamento com o resto do mundo e com o resto do país. Então, o cenário otimista é que essas regiões mais pobres não sejam tão afetadas pelo coronavírus e, portanto, não haja tantas restrições à atividade econômica. Mas isso agora é meio que torcida, que parece que a gente vai ter que, por um bom tempo, ficar aceitando essa recessão e buscando formas de financiar a ampliação desses programas. Eu acho que existe espaço, acho que é o momento, talvez, da gente fazer reformas ou mudanças que a gente não fez ontem, não fez antes. A gente sabe que o Brasil faz muitas renúncias tributárias em favor da população mais rica, gasta muito com servidores públicos que têm garantia de emprego. Então, talvez seja o momento da gente ser um pouquinho mais fraterno, mais solidário, gastar um pouquinho menos com servidores públicos, gastar menos subsidiando lucros e dividendos de pessoas mais ricas, e usar esse recurso e transferir para quem não tem lucro, dividendo e não tem estabilidade no emprego. A gente tem que lembrar que muitas vezes a gente está falando de famílias que têm crianças, né? Boa parte da população pobre no Brasil, dos domicílios pobres, são domicílios com pais jovens com crianças pequenas, ou frequentemente só a mãe e crianças pequenas. Essas famílias são muito afetadas pela crise. A gente está falando, quando a gente fala de pobreza, a gente está falando aqui de uma situação de insegurança alimentar, né? De pessoas terem dificuldade de se alimentar. Então, eu acho que se dá para a gente ter algum otimismo em relação a essa crise, quem sabe a gente aproveita para se unir e fazer muita coisa que já tinha sido feita há muito tempo. A gente tem uma rede de seguridade social muito extensa, mas que é muito pouco voltada para o trabalhador informal.
ela privilegia muito a região sul e sudeste do país, que é onde se concentra o emprego com carteira assinada. Quem sabe a gente sai dessa crise com planos para uma legislação trabalhista mais amigável para a inclusão dos trabalhadores informais, uma rede de proteção social mais robusta em relação às famílias que não têm carteira assinada, o financiamento dessa rede menos regressivo, quer dizer, menos focado no consumo da população e mais na renda dos mais ricos. Eu acho que isso pode ser uma oportunidade, quem sabe, para a gente corrigir desigualdades históricas ao longo dos próximos meses. Algumas pessoas falam até de mais de um ano e meio. Vamos torcer para que não dure tanto, mas eu acho que dá para a gente proteger os mais vulneráveis. A gente vive num país muito desigual. A gente não está falando aqui de todo mundo ser rico, a gente está só falando de ninguém ser pobre. E eu acho que dá para a gente conseguir isso nesse momento tão grave. Pedro, você trouxe várias questões. Eu vou tentar aprofundar algumas. Primeiro, eu acho que parece que tem um desafio operacional muito grande para conseguir incluir os informais no Bolsa Família, né? Porque, em tese, a renda média deles não se encaixa nos parâmetros normais, digamos assim, na CNTP. Mas, nesse momento de crise, eles vão ter ao que tudo indica, uma perda brutal da própria renda. Como operacionalizar isso? O Estado brasileiro tem mecanismos para conseguir ser eficiente a esse ponto? Tem. É claro que quanto menos burocrático você for, mais rápido você vai conseguir enviar esse dinheiro e você vai ter custo aí de uma ou outra, algum problema do que normalmente se chama de fraude. A gente tem no Brasil uma coisa muito bacana, que outros países emergentes não têm, que é o CAD único, o cadastro único para programas sociais. Quer dizer que todo mundo que nos últimos anos bateu nas portas do Estado atrás de um benefício, muito embora não tenha direito a ele, por exemplo, a pessoa foi tentar um Bolsa Família, descobriu a sua renda não bate, ou foi tentar algum outro benefício, essa pessoa está no sistema com aquela renda. Então, o governo tem dados dela para mandar dinheiro para ela na conta bancária com alguma facilidade, quer dizer, sem exigir filas, sem exigir um monte de gente se aglomerando, passando uma para outra documentos. E aí você vai ter alguma perda, porque eventualmente alguma dessas pessoas já tem uma renda maior hoje e vai acabar recebendo benefício, mas faz parte. Mas eu acho que a gente tem alguma tecnologia para transferir para parte da população. Outras pessoas que nunca tiveram na rede não vão demorar um pouquinho mais para receber, mas eu acho que a gente tem, sim, alguma vantagem de agir nesse sentido. Tenho conversado com algumas pessoas de organismos multilaterais, elas estão achando que o Brasil está reagindo relativamente bem, em comparação até com países desenvolvidos. Então, a gente chega nessa crise, como eu falei, com muitas coisas graves para corrigir, mas a gente tem algumas coisas boas para louvar. A própria existência do Bolsa Família, um programa que transfere o mínimo do mínimo, mas que tem uma rede, está em todos os municípios, é uma coisa boa. A gente tem um sistema único de saúde, que também está em todos os municípios. A gente tem essa tecnologia do cadastro único, então a gente chega com algumas coisas boas que a gente pode usar nos próximos dias. Ô Pedro, uma das coisas que você falou também foi da gente aproveitar esse momento para aumentar a fraternidade social, diminuindo benefícios dos mais ricos em benefício dos mais pobres. Só que a maior parte dos benefícios para os mais ricos acabam vindo de obrigações que estão engessadas na legislação, muitas vezes até por questões constitucionais, né? Como que é possível avançar nessa agenda, nesse contexto de crise, quando existe até uma incerteza sobre o próprio funcionamento do Congresso? O ideal é a gente buscar tudo que a gente possa fazer por legislação ordinária, por medida provisória. Tem algumas coisas que dá para fazer, e eu acho até que numa situação emergencial pode ser que a medida provisória, se tiver uma conversa boa com o judiciário, possa fazer coisas que antes ela não podia. Por exemplo, reduzir jornada de servidor público com redução proporcional do pagamento. Em tese, isso tem que ser feito por uma emenda à Constituição. Mas será mesmo que nesse momento de crise a gente não pode fazer, excepcionar isso? Se o governo fizer isso, o Supremo vai derrubar, ou lá na frente, quando tudo isso passar, os servidores públicos vão judicializar e o governo vai ter que pagar de volta? Eu acho que dá para a gente pensar em coisas assim. O Congresso está prestes a lançar uma tecnologia de votação à distância, então eu acho que a gente pode ter algum ganho nisso aí, nesse sentido. uma novidade. A gente sabe que o Congresso brasileiro, o Legislativo brasileiro, custa muito caro, tem uma
muitos órgãos, muito pessoal, mas nesse momento a gente está vendo muita gente trabalhando muito duro para facilitar o funcionamento da democracia, o funcionamento do poder legislativo, gente aí trabalhando dia e noite para viabilizar um sistema confiável, porque não basta que a gente possa votar, né? Perdão, que os parlamentares possam votar, é importante que eles possam votar com segurança, né? E parece que a gente está para ter isso já a partir do final da semana. Então, eu acho que é possível. É claro que a tramitação de PEC é muito mais complicado, né, de emendas à Constituição, mas eu acho que a gente pode alargar o entendimento do que cabe numa medida provisória. Eu acho que tudo aquilo que não está proibido pela Constituição, expressamente proibido, a gente deveria ter margem para fazer. Por exemplo, nesse caso de servidores públicos, a Constituição não proíbe, ela só não autoriza expressamente. Então, olha, tem gente passando fome, muita gente desempregada, será que a gente não pode diminuir um pouquinho o gasto com a folha, liberar dezenas de bilhões de reais para, sei lá, dobrar o Bolsa Família, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que dá para a gente pensar. Eu acho que realmente aí já me alongando um pouquinho, a gente vê ao longo da história que são momentos como esse que ocorrem transformações importantes nas democracias, no mundo, né? Então, assim, países que eram muito desiguais deixaram de ser, fizeram isso em momentos graves, por exemplo, como guerras. Então, quem sabe esse momento tão grave da vida nacional, da pandemia do novo coronavírus, não sirva para a gente curar algumas feridas e decidir agora por uma proteção que ainda que temporária possa depois ser permanente, né, e fazer com que acho que aqui eu estou falando como economista, mas também é mero bom senso, né, tirar de quem tem mais e dar para quem tem muito pouco. Então eu acho que é isso que a gente tem que discutir nos próximos dias, e eu fico feliz que o governo federal tenha tomado essa liderança ontem de anunciar esses programas. Existe um receio de que o governo ficasse ainda só falando de reformas e tal, e eu acho que a gente caminha para ter muita coisa sendo aprovada nos próximos dias no Congresso, muitas coisas devem ser votações unânimes. Eu não acho que vai ter muita coisa polêmica, e vamos torcer para que a ciência avance, ou que esse vírus, enfim, não seja tão grave quanto parece nesse momento. Outro ponto importante que você levantou é sobre a necessidade da gente construir uma legislação trabalhista que seja mais inclusiva com os trabalhadores que hoje estão na informalidade. Muita gente, em função da continuidade de uma alta taxa de desemprego, começa a questionar a eficiência da reforma trabalhista que a gente fez durante o governo Temer. Eu queria que você analisasse isso e apontasse qual o caminho que a gente poderia tomar para avançar mais nesse sentido de inclusão dos informais. A reforma trabalhista do governo Temer, ela sofre com um problema que ela tem uma dificuldade de avançar no judiciário, existe uma sabotagem deliberada de segmentos minoritários da Justiça do Trabalho, mas existia um problema que era o fato do Supremo Tribunal Federal ainda não ter referendado a reforma. Então havia muita incerteza sobre adotar inovações da reforma, com medo delas serem posteriormente derrubadas e gerarem um passivo grande para os empresários. Boa parte da reforma seria avaliada nesse primeiro semestre pelo Supremo, não vai mais. Mas de lá para cá a gente observou um ganho importante do emprego no Brasil, cerca de 4 milhões de novas vagas, mais ou menos 1 milhão de novas vagas formais, e a gente saiu do momento de destruição do emprego, do emprego formal nos anos anteriores. Não quer dizer que foi culpa da reforma trabalhista, mas acho que, apesar da antipatia que parte da imprensa, da opinião pública tem com a reforma, a gente de lá para cá observou uma redução do desemprego, uma ampliação grande da população ocupada, uma ampliação pequena, mas ainda considerável do emprego formal. Por outro lado, a gente pode dizer que se não fosse a crise da Argentina, a crise de Brumadinho, a greve dos caminhoneiros, a gente teria tido um ganho maior, mas a gente não consegue conjecturar. Acho que, ao fim e ao cabo, quem gosta da reforma vai encontrar argumentos para confirmar o seu viés e vai defendê-la, e quem não gosta vai continuar criticando. Mas para depois dessa crise, o que muita gente já estava discutindo aqui, principalmente fora do Brasil, era a parte da transformação tecnológica. Havia já alguma convergência em relação ao diagnóstico de que legislações como a que a gente tem hoje no Brasil e em outros países, construídas por um período industrial, de vínculos estáveis, de população homogênea, em que basicamente apenas homens trabalhavam, poucas mulheres estavam incluídas no mercado de trabalho, jornadas de 44 horas. Ao período de Getúlio Vargas. Essa legislação mais do século passado eventualmente teria que ser substituída por uma legislação mais amigável às novas tecnologias, mas sem ter desproteção. Então muita gente fala de
em vez de benefícios previdenciários, de uma renda universal, de facilidade de contratar e manter e desligar vínculos, para justamente você ter, sei lá, a diarista, o conta própria, o motorista do aplicativo, filiados à Previdência Social, mas sem ter sua atividade impedida pela legislação ou pelos encargos trabalhistas e previdenciários. Mas isso é uma discussão para depois, mas acho que evidencia agora, como a gente fala tanto de ter uma legislação que garante muitos direitos, mas na prática a gente está vendo que boa parte da população está às margens dela, e principalmente nas regiões mais pobres do Brasil, porque o pequeno empresário, o pequeno autônomo não tem, infelizmente, demanda no seu negócio para conseguir custear esse tipo de vínculo de emprego. Então, acho que é isso que eventualmente a gente vai ter que discutir depois, que agora não é o momento de reformar essa legislação, mas século XXI já estava parecendo que ia ser diferente nesse aspecto. Agora, um outro tema que muitos economistas têm trazido ao debate, e foi uma reforma importante que ocorreu também no governo Temer, é a questão do teto de gastos. Tem alguns economistas, geralmente mais ligados à Unicamp, mas também outros como a própria Mônica De Bolle, que têm falado sobre uma suposta necessidade de, nesse momento de crise, revogar ou derrubar o teto de gastos. Eu queria a tua opinião sobre isso. Para esse ano, como foi decretado estado de calamidade pública, ou vai ser decretado estado de calamidade pública, o teto de gastos não precisa ser cumprido, né? Ele foi já concebido para acomodar essa flexibilidade. Ele tem um gatilho que já prevê isso que está acontecendo. Os gastos relacionados a essa calamidade pública não entram no teto de gastos, então a gente não deve ter problema em relação a isso. Também a meta de déficit primário da Lei de Responsabilidade Fiscal pode ser prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, pode ser descumprida. Mais para frente a gente vai avaliar, tudo vai ser novo, né? A princípio, eu não sei se vai ser simples derrubar o teto de gastos, e eu acho que, como eu estava falando, existe espaço fiscal para a gente cortar outros gastos e acomodar eventualmente outras despesas, mas eu acho que agora tudo parece tão diferente, né, que é difícil cravar uma opinião. O fato é que agora revogar o teto não traria ganho nenhum para esse ano e provocaria mais estresses nos mercados, mais elevação dos juros, né? A gente tem que ter, acho que ao longo das próximas semanas vai calibrar a necessidade de ampliar gastos, ampliar o déficit primário, com a necessidade de manter o financiamento do Estado. Vamos lembrar o que é o déficit primário. O que a gente arrecada em tributos é insuficiente para pagar as nossas despesas primárias, então salário dos servidores, previdência, educação, saúde. Então a gente pega emprestado. Se a trajetória da nossa despesa parece muito descontrolada, a gente vai ter muita dificuldade de conseguir esse dinheiro emprestado, grosso modo. Então é isso que a gente vai ver nas próximas semanas. A arrecadação do governo vai cair muito por conta da crise, né? A atividade econômica diminui, menos pessoas estão consumindo, pagando imposto, etc. Muita gente vai ficar desempregada, salários vão cair, a Previdência Social vai arrecadar menos, então o déficit primário já vai aumentar. Então, nesse contexto, falar de agora revogar o teto não parece necessário e acho que só teria ônus e nenhum bônus, porque ele não impede a gente de gastar esse ano. Mais para frente, acho que tudo vai ser diferente, boa parte da nossa situação vai ser diferente. A gente pode, claro, que analisar tudo, mas eu defendo que a gente tem muita coisa para poder cortar ainda antes de pensar em mudar o teto de gastos, mas vai saber, né? As coisas estão mudando muito rápido. Você tem medo de que essa pressão por aumento de gastos acabe abrindo uma porta para mais pressões corporativistas e populistas por descontrole fiscal? É sempre um receio, né? Assim, quando as pessoas defendem a ampliação de gastos, elas estão imaginando mais médicos ou mais hospitais, mais obras públicas, mais assistência social, e na prática o que acontece na União, nos estados e nos municípios é aumento para quem está dentro para os insiders, né, para os excluídos, para quem tem mais poder dentro da máquina do Estado, então aumento de servidores públicos. Mas assim, se nessa crise isso acontecer, aí eu tenho fé que a gente vai sair dela mais coeso do que antes, mas se agora, no meio da crise, vier pressão por aumento salarial, eu acho que já foi da picada, acho que isso não vai acontecer, a sociedade não vai permitir. Eu nem acho que existe essa movimentação, né? Não vamos demonizar também ninguém, não acho que ninguém vai aproveitar a crise para buscar isso, mas vai saber, né? Uma semana atrás as coisas eram diferentes,
porque uma semana pode estar mais grave do que é hoje, ou pode ter aliviado bastante, a gente não sabe, né? Muita certeza, um momento muito diferente, mas eu tenho confiança de que a gente vai sair dessa crise melhor do que a gente estava antes. E as primeiras dicas da nova postura da equipe econômica e do governo estão lhe deixando otimistas, então? Eu acho que sim, eu acho que não estão fazendo nada diferente do que foi feito fora do Brasil. O ministro tem falado de poder sempre anunciar medidas de 48 em 48 horas, quer dizer, revela flexibilidade. Eu acho que, embora, se você gosta ou não do presidente Bolsonaro ou do ministro Paulo Guedes, acho que é importante a gente destacar que por debaixo do primeiro escalão existe um segundo, um terceiro, um quarto escalão que é composto tipicamente por servidores de carreira. Nesse caso, a gente está falando aqui de muita gente que trabalhou, está em posições de destaque desde o governo Dilma, passando pelo governo Temer. Então, muito do que está sendo anunciado, concebido, trabalhado, é feito por gente que não está vinculada à partido político, à ideologia, e eu acho que a gente pode confiar nisso. A gente estava falando agora há pouco do cadastro único, olha que bacana a gente perceber que a gente chegou nessa crise com um banco de dados grande de pessoas excluídas, é o tipo de coisa que muita gente não saberia. Então, eu acho que a gente pode confiar de que a resposta vai ser adequada, acho que ela está sendo, acho que a gente está, me parece que na frente de outros países emergentes em relação a essa resposta, e eu acho que é sábio essa atualização de 48 horas, porque é uma crise nova, com uma trajetória muito imprevisível, e eu acho que a gente chega nessa crise em uma condição, assim, é difícil, mas um pouquinho melhor do que poderia ser. Vamos lembrar que a gente fez a reforma da Previdência ano passado, então a gente chegou nessa crise com risco, país bem baixinho, juros longos baixinhos, quer dizer, muito embora ela tenha jogado tudo para cima, a gente poderia estar numa situação ainda mais adversa, com um dólar, sei lá, pior, já que esse é um termômetro que as pessoas gostam, com menos espaço fiscal, a gente chega com uma trajetória da dívida um pouquinho melhor do que estava antes. Então, teto de gastos, reforma da Previdência, acho que mesmo quem não gosta dessas medidas vai reconhecer que, para alguns aspectos, a gente chega nessa crise com um pouquinho mais de espaço do que a gente tinha antes. E eu tenho fé que a gente vai conseguir resolver isso. Para além do poder executivo, a gente tem um judiciário forte, um poder legislativo forte, que está mostrando uma liderança impressionante já há algum tempo. Então, acho que a democracia está funcionando. A gente tem uma imprensa muito vigilante, muito aguerrida, muito combativa. Então, eu acho que a gente tem tudo para caminhar para as melhores soluções possíveis a despeito de toda a diversidade que a gente está vivendo. Maravilha. E o Livre vai continuar fazendo a nossa parte, contribuindo para o debate. Super Beleza. Obrigado, Pedro. Tamo junto, mano. Obrigado. E essa foi a nossa conversa de hoje com o economista Pedro Fernando Neri. Ele é doutor em economia pela UNB, consultor legislativo do Senado Federal, especialista em renda, economia do trabalho e previdência, e conversou com a gente sobre o Bolsa Família e a necessidade do Estado brasileiro ter um foco maior na política social e menos privilégios para os mais ricos. Esse foi o Livre de Notícia dessa sexta-feira, dia 20 de março de 2020. Deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Nós não vamos parar de produzir conteúdo durante essa quarentena preventiva para evitar a disseminação do coronavírus. Estamos trabalhando à distância, em home office, um esforço que é necessário para todos nós. Se você também puder fazer isso, faça. Não brinque com essa doença, é um problema grave. Se todos ficarem doentes ao mesmo tempo, o sistema de saúde vai colapsar e nós vamos acabar tendo muito mais mortes, muito mais dano humano do que seria necessário se todos nós nos engajarmos, fizermos a nossa parte para conter essa pandemia. Conte com a nossa companhia de segunda a sexta-feira, tem vídeo novo com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.